Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nessa noite, nos deu uma palavra poderosa e para o nosso bem, para a nossa salvação. Palavra essa que encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 2 até o versículo 5, nesta obra missionária a qual o Senhor pôs em meu coração. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 2 a versículo 5. Já anteriormente o disse e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenhais sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Glória a Deus. Que de Paulo, o apóstolo do Senhor, estava exortando a igreja de Coríntios, porque 3 vezes, como nos ensina, a palavra do Senhor, devemos exortar o nosso irmão, Primeiro, exorta-te entre ti e ele. Depois, leva testemunhas. Paulo diz no versículo 1 do capítulo 13, e esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. E depois o Senhor disse, exorta na frente de toda a igreja, se não ouvir, trata como gentil e publicano. Paulo disse, eu já exortei vocês 3 vezes, agora eu vou tratar como gentil e publicano, agora eu não vou perdoar mais. Porque agora vocês se levantaram contra Cristo, não foi contra mim. É o que ele disse, já anteriormente o disse e segunda vez o digo, como quando estava presente agora, como quando estava presente, mas agora estando ausente o digo, aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Eu tenho exortado, vocês têm pecado, tenho exortado, vocês têm pecado. Aleluia. E eu falo agora ausente. Eu já vos falei pessoalmente, Paulo disse. Quando estava aí eu vos exortei. Agora eu estou falando ausente por cartas. Mas se eu for aí outra vez para exortar, eu não vou perdoar. Que vocês são como meninos na fé, estão brincando, se levantando contra Jesus. Falando como se nós fôssemos reprovados, como se nós andássemos em pecados, como se Jesus fosse fraco no meio de vós. Mas ele é poderoso. Aleluia, como diz no versículo 3, ele continua falando, visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim. Deus me usa, Deus cura. No dia de hoje é o que mais está tendo. A gente sofre com isso, as pessoas que Deus usa, as pessoas que Deus manda entregar profecia, as pessoas que têm vida com Deus, as pessoas não dão crédito, não ouvem, humilha, Humilha, pisa, castiga, faz de tudo, mas não acredita. Mas fizeram isso com Jeremias. Fizeram com Paulo. Ele está falando aqui. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Vocês estão duvidando, sendo que Deus já tem demonstrado o seu poder no meio da sua igreja. Deus tem curado, Deus tem exortado, Deus tem falado, Deus tem cumprido, Deus tem lançado profecia, Deus tem cumprido, Deus tem revelado e tem cumprido. E mesmo assim vocês duvidam que Deus me usa? Vocês têm se levantado contra Cristo. Se eu for aí outra vez, pessoalmente não perdoarei. Paulo dizendo, certo que a palavra do Senhor nos manda perdoar até 70 vezes, 7 vezes, mas aqui ele perdeu a paciência.
Porque ia lá, Deus curava, Deus ressuscitava, Deus transformava, Deus libertava, e mesmo assim o povo ainda não cria. Aleluia. Exortou na presença de testemunhas, exortou sozinho, exortou na frente da igreja, o povo continuava da mesma forma. E hoje não é diferente. Eu digo porque eu sofro com isso também. Aleluia. Exorta, entrega profecia, Deus cumpre, faz tudo, procura fazer tudo certinho para Deus, mesmo assim as pessoas não dão crédito, né? Não querem saber, acham que não é Deus. Mas muitos estão pagando o preço por causa disso, né? Não dão crédito, hoje estão desviados, outros já desceram a sepultura, outros estão, né? Que situações que não convém nem a gente falar, mas de mal a pior. Porque não dá crédito. Jeremias falava, o povo não dava crédito, achando que era Jeremias falando, mas é Deus. Quando um servo do Senhor verdadeiro, uma serva verdadeira fala, não é a gente falando, é Deus. Tem mensagens que é dura, tem recado que é duro, tem profecia que é dura, que é difícil. Nós vamos falar de nós mesmos para magoar o nosso irmão? Não, se a gente fala é porque Deus está mandando. Se a gente não falar, Deus faz a gente pagar um preço muito alto. Tem que falar disso para Jeremias, onde eu te mandar, tu irei. E o que eu mandar, tu falarás. Não tem escolha, tem que falar. Aleluia. Então examinais, né? Não, a Bíblia, a palavra do Senhor disse: não rejeitei as profecias, examinai e retei o que é bom. Não podemos rejeitar, falar não é de Deus, não. Vamos examinar, vamos pedir confirmação a Deus, vamos estudar, vamos fazer prova com Deus. E se for de Deus, sim, retei o que é bom, se não, descarta. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Paulo disse: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Eles consideravam como que Jesus fosse fraco, né? Por quê? Porque Paulo que estava pregando Jesus, mas Jesus sempre foi forte. Jesus operava milagres, operava maravilhas. Mesmo depois da sua subida aos céus, depois da sua morte, ele subiu ao céu, continuou operando através dos seus discípulos. Mas os de Corinto estavam considerando como que Jesus fosse fraco por causa de Paulo. Paulo disse: ele não é fraco entre vós, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Mas qual foi a fraqueza que o Senhor foi crucificado? Né? Foi morrer por nossos pecados. Isso não foi fraqueza, foi fortaleza para ele, na verdade. Mas Paulo considerou fraqueza porque ele não reagiu, ele não xingou ninguém, não brigou com ninguém. Ele mesmo se entregou e morreu por nossos pecados, sem reação. E isso aos olhos dos homens humanos, dos homens carnais, isso que Paulo está dizendo, aos olhos dos carnais, isso é uma fraqueza, que Jesus não reagiu, porque se fosse um carnal ia reagir, ia lutar, ia pegar a espada. Mas Jesus se fez fraco, porque ele é forte, se fez fraco para pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele continua falando, porque ainda que tinha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ainda que ele tenha se demonstrado fraco, mas isso só para nos livrar do inferno, da perdição. Ainda assim ele é forte para com Deus. Deus deu todo o poder a ele. Ele não tem nada de fraco, se fez fraco somente para vencer Satanás na cruz do Calvário. Aleluia. E ele tem todo o poder, porque o Pai deu todo poder e autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. E seu nome está acima de todo nome. E seu trono, juntamente com o trono do Pai, está acima de todo trono e acima de todo poder que existe ou que existirá. Aleluia. Paulo disse: ele se fez fraco, ele não reagiu. Ele apanhou, não respondeu. Ele foi colocado coroa de espinhos, não reclamou. Não reclamou uma só palavra, né? Morreu como cordeiro mudo ao matador, como Isaías profetizou, sem reclamar de nada. Se fez fraco por nós, para nos fazer forte, porque ele não é fraco, ele se fez fraco, mas é forte, mais forte do que tudo e do que todos. Até os demônios se sujeitam a ele, tudo obedece ao Senhor.
o mar, a natureza, o vento, tudo obedece ao Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Aleluia. E para Ele não há impossível nem nada difícil. Tudo tem que se dobrar diante dEle, tem que se ajoelhar diante dEle. Aleluia. Ele deu um sonho a José, que os seus irmãos iam se dobrar diante dele, que o seu pai ia se dobrar diante dele. E eles não acreditaram, zombaram de José, venderam como escravo, tentaram matar José. Mas chegou o dia que eles se dobraram não só uma vez, mas 3 vezes, 4 vezes ou mais diante de José. Toda vez que eles viam José como governador do Egito, eles se dobravam diante de José com o rosto no pó, com a cara no chão. E se cumpriu aquilo que o nosso Senhor Todo-Poderoso disse que ia acontecer. No sonho, José lhe mostrou que isso ia acontecer, e aconteceu. Não se dobraram uma vez só, mas várias vezes se ajoelharam diante de José. Aleluia. Porque ele é o Todo-Poderoso. Quando ele chegou diante do endemoniado gadareno, aleluia, aquele homem que estava com legiões de demônios já caiu de joelho diante do Senhor. E os demônios já falaram: o que é que tu vens a nós, filho do Deus Altíssimo, vem nos perturbar? Já tremendo de medo, porque os demônios temem e tremem diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aleluia. Dele é todo o poder, toda a honra e toda a glória. Ninguém pode contra ele. Aleluia. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis vós. Aleluia. Ou não sabeis vós quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo disse: olhai, examinai para ver se vocês ainda estão permanecendo na fé, ou já estão no orgulho, né? Que estão se levantando contra mim, contra Jesus. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo, se Jesus Cristo está em vós. Ou vocês têm dúvida, né? Se Jesus está com vocês, que estão se levantando contra ele, contra mim. Examinai-vos a vocês mesmos, para ver se vocês estão permanecendo na fé, para ver se vocês estão ainda com Jesus, se ele está com vocês. Aleluia. Se não é que já estáis reprovados, Paulo disse, se não é que vocês já estão reprovados. Ele se levantou contra Jesus, se levantou contra o ungido do Senhor, contra o servo do Senhor, já está reprovado diante de Deus, a sentença é certa, né? Então guarde essa palavra e a pratique. Que Deus os abençoe. Que nunca se esqueça que Jesus é mais poderoso do que tudo, é mais poderoso do que os teus problemas, do que tudo que se levantar contra ti. Ele é mais poderoso e Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Somente por Ele nós iremos a Deus. E somente Ele pode derrotar todo e qualquer inimigo que se levantar contra você e contra Ele. Que o reino dele é eterno e todo o poder dele, toda a honra, toda a força e toda a glória pertence somente a Ele. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.